Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar. Nós somos o canal oficial do evento, né? É a primeira vez que o Saúde Business está aqui no Hospitalar com um stand in loco, detalhando todos os temas que estão sendo discutidos no pavilhão, nos congressos, nas arenas de conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem e acompanhem todas as nossas discussões. Sustentabilidade deixou de ser um diferencial para se tornar uma prioridade estratégica, especialmente no setor da saúde, onde o consumo intensivo de recursos e a geração de resíduos impõem desafios significativos. Como transformar essa realidade por meio da inovação, da gestão eficiente e de parcerias estratégicas? Para falar sobre tudo isso, hoje a gente recebe Ingrid Sica, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Redditor. Ingrid, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Olá, Amanda, eu que agradeço o convite, eu admiro muito o canal Saúde Business, eu acompanho e admiro muito o canal, então eu agradeço muito pelo convite. Ingrid, a gente vai falar de questões bem sensíveis e estratégicas do setor. Queria saber como a sustentabilidade está estruturada hoje na governança da Redditor e como essas pautas integram diretamente o planejamento estratégico da rede. Obrigada pela pergunta. Bom, a sustentabilidade na Redditor já atua com esse tema dentro da Redditor há 10 anos. Hoje a gente está num nível de governança que há tempos atrás, quando nós começamos, não era assim. Então hoje, nós, dentro da Redditor, na área de sustentabilidade, nós dispomos lá de uma comissão de sustentabilidade que é ligada ao nosso vice-presidente de operações, e a minha área em particular está subordinada a uma diretoria de riscos e controles internos, porque além dessa parte da sustentabilidade, também cuido da parte de meio ambiente. E dentro de meio ambiente, nosso maior foco são os riscos ambientais. Então, por isso, dentro de uma diretoria de riscos. Agora, muitos dos nossos colegas que podem estar nos assistindo, falam, poxa, mas eu não tenho aqui no meu hospital, na minha estrutura, uma área específica de sustentabilidade. Então, é o que eu sempre falo, procura criar comissões multidisciplinares, já que o tema ele é tão amplo, tão multidisciplinar, é uma forma de você permear esse tema dentro do hospital. E hoje a gente tem essa estrutura, mas a gente começou pequeno, a gente começou galgando cada passo. Então, hoje o nosso nível de governança em relação a isso, muito também por ser uma empresa de mercado aberto, mas eu queria incentivar outros colegas que não têm a estrutura que eu tenho hoje, de ter uma diretoria, uma equipe dedicada a isso, que tenta trabalhar com comissões multidisciplinares. Acho que esse é um caminho. E quais desafios hoje, né, os mais latentes, você acredita que o setor enfrenta? E fazendo um paralelo aí com a Redditor, que já está nessa trajetória, nessa jornada há uma década, né, mais ou menos, o que você encontra que se assemelha aos desafios do setor que ainda falta vencer? Olha, eu acredito que a minha grande dor assim, em relação a essa agenda, e eu acho que o nosso grande desafio é a questão cultural. Para a gente trabalhar com esse tema, leva tempo, tanto é que eu te falei que estou aqui há 10 anos, mas essa questão cultural ela é muito significativa e o impacto também é grande, porque o setor de saúde ele tem uma alta rotatividade. Então, às vezes, até muitas vezes ingrato que a gente começa a trabalhar aquela agenda, criar toda uma forma de você criar cultura, engajamento, só que aí a questão da rotatividade impacta também. É um setor muito intensivo em mão de obra e também a rotatividade é bem alta. E a questão cultural, para a gente avançar com essa agenda, é o ponto principal. A gente não consegue trabalhar essa agenda fortalecendo a cultura da empresa. Isso leva tempo, leva engajamento das áreas. A gente não faz sustentabilidade sozinho. Hoje eu tenho essa área, mas a gente depende de todas as outras áreas. Tanto é que quando você vê hoje uma publicação, um relatório, como a Redditor faz, que é o relatório de sustentabilidade, quando você olha uma publicação como essa, você vê o reflexo da gestão de todos. Então, é um trabalho colaborativo. E você só consegue fazer isso, essa colaboração, criando essa cultura, esse fortalecimento, fazendo com que as pessoas compreendam, né, por que é importante falar disso. Não é simplesmente coletar dados e reportar informações, é muito mais do que isso. E falar de sustentabilidade é muito mais que falar do ambiente de negócios. A gente está falando de uma saúde ambiental também, que está ligada à saúde humana. Então, muitas vezes, o que eu sinto é que as pessoas desconectam, sabe? A sustentabilidade para o ambiente de negócio é uma coisa, mas não é diferente. Quando eu falo de uma empresa mitigar o seu impacto ambiental, tentar o uso racional de recursos naturais, isso está ligado à nossa saúde também. Então, eu acho que essa visão também é muito importante. E o que eu vejo também, agora atuando um pouquinho na área de pesquisa de ensino,
que a própria formação dos médicos, dos enfermeiros, eles não têm essa visão, sabe? E isso é uma grande dor que eu tenho, assim, porque como que a gente pode, né? A essência do serviço de saúde é salvaguardar a vida, cuidar das pessoas, mas como é que eu não associo? Como é que na minha formação não tem essa abordagem, sabe? Então eu acho que o setor de saúde tem muitas oportunidades. Mas eu fico feliz, ainda mais um evento como esse, dessa proporção. A gente está com vários painéis aqui dentro, vários congressistas falando, conectando a sustentabilidade, a ESG, com esse cuidado de saúde. E para quem vai começar nessa jornada, né, é um trabalho de formiguinha, aos poucos, um trabalho contínuo, o que você orienta para, de fato, sensibilizar os colaboradores a fazerem parte dessas iniciativas, de fato acreditarem e se engajarem? No último painel que eu pude participar aqui na Hospitalar, a gente falou muito disso, de a gente primeiro de tudo, a gente tem que ter o apoio da alta direção, né? Eles realmente têm que entender a relevância disso e desdobrar isso, fazer com que isso se desdobre. Agora, quando a gente fala de engajamento dos colaboradores, a gente ter esse papel da educação, sabe? De simplesmente não falar, olha, você tem que fazer dessa forma, ou como. Mas por que é importante você fazer isso? E compreender. Por exemplo, hoje o nosso grande desafio no setor de saúde são as mudanças climáticas. A gente sabe o quanto que mudança climática impacta direta e indiretamente no setor de saúde. Então não adianta eu chegar no hospital e falar, não, a área tem que fazer aqui o inventário de gás de efeito estufa, vocês têm que mapear essas emissões. Mas será que todos os colaboradores entendem o que está acontecendo no planeta, o que é o aquecimento global, por que está assim, de que forma isso impacta diretamente o setor de saúde? Então eu acho que o mais importante é essa educação, e essa educação ela tem que ser consistente, ela tem que ser contínua, tem que ser aliada com a área de recursos humanos, e além da educação também o engajamento, e a gente faz isso como? Com muitas campanhas, workshops, aproveitando as datas comemorativas para você ter aquele marco. Por exemplo, agora em junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então vamos aproveitar que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos fazer as conexões, mobilizar, e tem que estar sempre comunicando, e não é uma comunicação eu comuniquei aqui, pronto. Tem que ser contínuo, um programa mesmo de comunicação, de educação, sabe? Para sempre, né? Vamos contínuo. Dizer assim. Não existe, eu brinco que sustentabilidade existe um começo, mas não tem fim. É o tempo todo, é uma ação contínua, né? Ingrid, a gente já falou bastante sobre cultura, né? Essa cultura organizacional que prioriza as ações sustentáveis. No dia a dia, como isso de fato acontece? Você poderia me dar alguns exemplos práticos de como essas ações elas reverberam no dia a dia dos colaboradores? Olha, você fala em que sentido? Sentido de projeto, um sentido de engajamento? Que sentido você quer dizer? De engajamento mesmo. Sim. Vou te dar um exemplo prático, né? Quando a gente começou a trabalhar essa questão de transparência das práticas, quando a gente interagir com as áreas, né, as áreas, sejam elas assistenciais, operacionais, as pessoas falam, ela vem mais uma área pedindo dados, coletando informações, viam aquilo como uma demanda burocrática. E hoje elas percebem que aquela demanda que a gente estava fazendo de coletar dados, aquilo ali proporciona melhoria de processos, né? Proporciona ele ter uma gestão melhor dos seus indicadores. E também essa questão de a gente tornar a coleta de dados, de informações, de forma sistemática e dar reporte, que muito mais você ficar coletando é você transformar aquilo em algo palatável para a diretoria. Então, isso tudo, as áreas, né, mesmo os hospitais, foram percebendo o qual valor aquele indicador tem. Muitas vezes as pessoas têm preocupação de ficar mapeando série histórica, dados, mas não conseguem ver a riqueza que aquilo traz por trás, o quanto aquilo traz de melhoria de processos, né? Tanto é que hoje, quando a gente vai construir o nosso relatório, são mais de 20 áreas corporativas envolvidas, todos os hospitais, eles percebem o ganho nisso. E tudo isso, esse engajamento, é muito fórum interno, né? Muito workshop promovendo essa participação de todos, e isso resulta em vários reconhecimentos para a empresa. Então, acho que tudo isso é algo que é construído ao longo do tempo, de mobilização mesmo. Essa questão também do programa de coleta seletiva, pode parecer muito básico, mas é algo tão básico. Mas será que as pessoas compreendem que esse programa de coleta seletiva, a relevância disso, considerando o cenário do Brasil, que é um cenário que a gente tem hoje nos muitos municípios brasileiros com lixão? Então, é trazer essa realidade. Então, quando eu chego lá para a equipe de enfermagem e vou falar, olha, você sabe a importância de você ter um uso adequado da luva e o descarte adequado?
Você sabe que se você jogar essa luva 100% dela como infectante, você sabe qual é o tratamento desse resíduo infectante? O impacto de uma incineração? Então, é fazer esses links. Isso não é algo trivial, que você fala, mas muitas vezes as pessoas não conectam, sabe? Então, tudo isso é um processo que você vai construindo, vai fortalecendo as parcerias, né? E quando a gente fala parceria, não por isso que a gente falou muito aqui também no fórum, quando a gente fala parceria, não é parceria só com o fornecedor. Parcerias são muitos os públicos que a gente devem ser envolvidos nessa parceria. E o público interno é um deles, que é o principal para a gente também, né? E nessa jornada de 10 anos de vocês, você gostaria de destacar alguns projetos, algumas iniciativas que vocês já tiveram, né, voltadas ao ISD, que de fato trouxeram resultados concretos? Teve uma mudança de cenário assim visível? Você pode destacar alguma coisa para a gente? Sim, sim. Um resultado bem expressivo que a Redditor tem alcançado, né, em relação à parte ambiental, né, aos aspectos ambientais, em relação aos programas de eficiência energética. Eu acredito que muitos hospitais do Brasil investem nisso, mas eu acho que o diferencial que a Redditor tem feito é usando a própria inteligência artificial para otimizar mais os resultados. Então, por exemplo, hoje, dentro do ambiente hospitalar, o grande vilão na área ambiental é a central de água gelada, que é o sistema de ar-condicionado. Ali é 50% do consumo de energia. Só que você sabe como que aquele equipamento, né, por manuais que os próprios fabricantes fornecem, você sabe qual é a performance daquele equipamento. Então, a nossa área de engenharia tem usado algoritmos, né, em parceria com as empresas, que nos dá suporte em relação a esses programas, para mapear qual que é o uso adequado daquele equipamento, em relação à temperatura, controle, usando toda essa parte de inteligência para mapear. E os resultados alcançados assim, de 2022 para cá, em relação aos hospitais que estão nesse programa de eficiência energética, os resultados de economia de energia são muito expressivos, muito significativos. E também a eficiência hídrica, né? A gente sabe que a água e a energia são os grandes aspectos ambientais que os hospitais lidam. Então, a gente tem investido muito em eficiência hídrica e energética, e são grandes resultados. Hoje, além disso, todo o consumo de energia da Redditor, 100% é o uso a partir de fontes renováveis. A Redditor ela faz parte do mercado livre de energia. E um outro destaque também muito importante, a gente falou aqui também na hospitalar, são as parcerias. A gente falou que o tempo todo que sustentabilidade é multidisciplinar e a gente não faz nada sozinho. As parcerias com os fornecedores são muito importantes e relevantes. E muitas vezes a gente fica supondo que mas aquilo ali está no porte da Redditor, que é muito grande. Mas muitos fornecedores estão abertos também a estabelecer essas parcerias. E também quando a gente fala sustentabilidade, não existe uma solução pronta. Muitas vezes é o diálogo, né, de você se aproximar com o fornecedor, ele mesmo, você constrói em conjunto essas parcerias. Então, muitos programas que a gente tem feito na rede com resultados são frutos de parcerias. Então, em relação a resíduos também, parcerias com fornecedores que têm a parte de logística reversa. Mas um ponto importante também, mais do que falar de resíduos, a gente tem esse olhar também na aquisição. Então, muita gente fala de programas ambientais, mas já pensando na saída daquilo. Só que depois que saiu, já virou esgoto, já virou resíduo. Então, a gente tem... E fiquei muito feliz também aqui na feira de ver muitos compradores, muitas palestras aqui falando disso, de você também ter esse olhar no processo de compras, né? Sim. E quando você fala dessas parcerias, vocês fazem uma busca ativa, assim, em busca desse parceiro? Geralmente eles vêm até vocês. Como funciona e como é que é o caminho das pedras, vamos dizer assim? Sim. Bom, quando a gente começou a trabalhar com essa agenda, a gente não tinha uma área na Redditor de compras sustentáveis. Hoje a gente já tem uma área de compras sustentáveis. E o que é importante quando a gente vai estabelecer uma parceria é você trabalhar com aquilo que é estratégico. E para você saber o que é estratégico, você tem que entender quais são as categorias que têm maior impacto nos seus negócios. Quando eu participei na mesa de parcerias estratégicas, um ponto que a gente falou que as parcerias, no nosso olhar, elas têm que trabalhar na visão de oportunidades, novas oportunidades de negócio e mitigação de riscos, sejam riscos operacionais, riscos estratégicos. Então, quando a gente estabelece uma parceria, a gente vai olhar para aquelas categorias que podem representar uma mitigação de maior risco para a gente, aquelas categorias que são mais expressivas. Mas a gente está aberto a todos os fornecedores, né? Tanto é que agora na segunda-feira, no dia 19, agora nós promovemos uma premiação para reconhecer as práticas dos fornecedores. E isso vai da pequena... Não existe essa de qualquer ação é uma ação de impacto. A gente valoriza todos. Então, hoje, quando a gente estabelece uma parceria com o fornecedor, o nosso canal é a área de compras, nesse núcleo de compras sustentáveis.
E aí é nossa área de sustentabilidade que viabiliza, né, a aplicação prática dessa parceria, mas vem via suprimentos. E um ponto muito importante de destacar também, que quando a gente estabelece uma parceria voltada para ESG, para sustentabilidade, não tem nenhuma relação comercial. A gente não tem nenhuma interface em relação a isso. Então, por isso que a gente preza para que venha pela área de compras. São projetos que não têm relação com a área comercial. E você falou um pouco já da IA, eu queria saber como que vocês utilizam as ferramentas, as inovações tecnológicas para empoderar, para gerar mais eficiência nas ações de ESG e também tomar o cuidado para que essas ferramentas não virem as vilãs, né? Porque muitas ferramentas, principalmente a IA, em alguns casos tem muita demanda energética, né? Então, como que vocês fazem esse equilíbrio? O uso da inteligência artificial, para a otimização de recursos naturais, ele é muito usado pela área de engenharia. No nosso caso, de sustentabilidade, como é uma área corporativa com viés mais estratégicos, a gente atua muito no pilar de governança, no G. Nós fazemos muitos reportes. Então, esses reportes de sustentabilidade que a gente faz para o mercado, a inteligência artificial nos ajuda em que sentido? De a gente tentar otimizar toda essa coleta de dados, centralizar numa única dashboard, num único painel. A gente ainda tem muito a melhorar, ainda é muito inicial. A gente vê ainda que ainda tem muita demanda do próprio mercado mesmo para a gente, paralelo, sendo que tem muitas... Eles mesmos poderiam estar usando isso. Agora, o que é mais predominante na rede é buscando esse uso racional da energia, da água, usando essa inteligência artificial para analisar dados muito grandes, né, analisar a série histórica, a evolução disso. Uhum. E como que vocês avaliam as soluções que estão surgindo no mercado voltada para práticas sustentáveis? Você acha que, de fato, elas estão agregando valor, mais eficiência para facilitar esse caminho em busca do equilíbrio sustentável? Não, com certeza. A própria questão das automações prediais, a própria questão da eficiência, né, dessa automação dessas centrais de água gelada, esse monitoramento online que você permite, né? Então, quando você tem o uso de sistemas de automação predial monitorados em tempo real pelo celular, você conseguindo acompanhar a temperatura das salas, isso no passado não tinha. Então, assim, isso com certeza beneficia, né, do ponto de vista de sustentabilidade, porque estou ali reduzindo consumo. Então, se eu reduzo o consumo, menos impacto ambiental também, né? E essa questão também, a gente tem visto em relação também a resíduos, muitas tecnologias também de tratamentos mais eficientes, né? Então, eu acho que tudo isso é uma evolução, né? Uma evolução contínua, como a gente está vendo agora com a IA. A gente está falando muito de IA, parece algo novo, não é novo, mas a gente está acelerando mais esse uso, né? A gente fala de IA há muitos anos, mas o que a gente está vendo agora é essa aplicação mais prática, né? Mais próxima da gente. E na parte de mensuração das ações sustentáveis, como vocês fazem nessa mensuração para ver se de fato vocês estão no caminho que vocês querem seguir para atingir o objetivo desejado? Conta um pouco para a gente. A gente tem sistemas hoje, né? As coletas são sistemáticas, então a gente coleta indicadores do Brasil todo, então todos os hospitais, clínicas, laboratórios, a gente tem uma pessoa lá, um usuário que tem que reportar para a gente mensalmente os indicadores. Isso é muito importante também, que quando a gente fala de reportar informações, não é esperar fechar o ano e consolidar tudo. Isso tem que ser feito sistemático. Então, todo mês a gente tem uma pessoa do hospital, lá da hotelaria, da manutenção, que vai lá no sistema e reporta as informações para a gente. A gente, como área corporativa, consolida essas informações e critica esses dados. E não é só criticar os dados, mas por que esse hospital, que tem o mesmo perfil desse, por que o quilo de resíduo por paciente dia está maior do que esse? Sendo que o perfil do hospital é o mesmo. Então, essas análises, elas dão toda a base para construir programas. Então, olha, se esse hospital está com 1 quilo de resíduo infectante maior do que o outro, sinal que está tendo um descarte errado de resíduos lá. Então, eu tenho que fortalecer o programa de educação continuada lá. Então, todo esse trabalho, ele é sistemático, ele acontece todo mês. E a gente também, toda vez que a gente consolida um reporte, a gente já começa no mês seguinte a trabalhar melhoria contínua naquilo. Então, procurar a área, olha, a gente reportou essas informações para o mercado, a gente viu que a gente não está tão bem. O que a gente pode fazer para melhorar? Qual que é o prazo? A gente estabelece plano de ação. Então, muitas vezes, não é só coletar, reportar de forma sistemática, mas é ter um processo, é o PDCA, né? É trabalhar todo o ciclo de gestão. Quais tendências da área de sustentabilidade que você acha que vão vir agora com mais força
na área da saúde? O que você vislumbra aí para o futuro? Olha, o que eu, assim, como atuante, né, na sustentabilidade já há muitos anos, o que eu anseio, assim, é realmente esse uso da IA para facilitar a nossa vida. A Rede Dopes é uma empresa de capital aberto também, a gente é bombardeado por demanda de reporte, muitas vezes para agentes de riscos, bancos, que já têm as informações públicas. Então, que eles também façam uso da IA para coletar as informações que são públicas. Tudo isso, hoje tudo é muito acessível, né? Então, muitas vezes a gente é bombardeado, a gente fica muito sobrecarregado com esses reportes de informações, sendo que pode ser usado com IA. E um tema também que eu sinto que vem com muita força, a gente tem que mobilizar mais o setor de saúde, a gente tem que falar mais em relação a mudanças climáticas. Eu sinto que a gente ainda fala muito pouco, e é um setor que vai ser tão impactado, sabe? E quando a gente fala de mudanças climáticas, não é só também preparar as instituições de saúde para esse cenário, tanto é que a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E então trabalhar essa parte de adaptação climática e também os hospitais despertarem. Quando a gente fala de mudanças climáticas, o hospital também tem contribuição dele. Então, embora as pessoas tenham aquela ideia, mas Ingrid, aqui o hospital não é uma indústria, a gente tem uma chaminé poluindo, mas as pessoas que estão dentro do hospital precisam compreender que a gente consome uma série de materiais que muitas vezes é pior do que o CO2. Então, será que as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem que dentro do setor de saúde, o maior impacto nosso em relação a mudanças climáticas é o óxido nitroso, que é um gás anestésico largamente usado em cirurgias, só que o potencial de aquecimento global deles é 300 vezes pior do que o CO2. Será que sabem disso? Será que as pessoas que estão dentro do hospital sabem que o sistema de ar-condicionado, aquele gás refrigerante dentro do aparelho, tem alguns que é muito pior, que chega a 14 mil vezes pior do que o CO2? Será que sabe que quando eu mando o resíduo lá para o aterro sanitário, vai gerar o metano, e o metano é um gás de efeito estufa? Então, assim, a gente tem que falar mais nos hospitais, sabe? Mobilizar mais. Eu sei que as pessoas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles não são obrigados a entender essa parte técnica, mas eles têm que entender que o setor de saúde tem um impacto também. Então, assim, a equipe de enfermagem, quando ela segrega corretamente o resíduo, isso também tem relação com mudanças climáticas. As pessoas precisam conectar, sabe? A gente tem que falar mais disso. Eu sinto que a gente fala pouco. Então, assim, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu procuro falar, porque a gente tem que sensibilizar as pessoas para esse tema que é tão relevante, né? Eu costumo falar aqui com os nossos convidados que a gente está sempre falando mais ou menos dos mesmos desafios, né? Mas a gente tem que continuar falando até de fato as ações saírem do papel, saírem da teoria, irem para a prática e a gente poder avançar de fato de maneira concreta. A gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, gestores de saúde, profissionais, especialmente essas pessoas que estão já engajadas nessa jornada ESG, mas não tem tanto apoio, vamos dizer assim. O que você diria para eles para continuar avançando nessas iniciativas? Olha, o que eu diria é que, assim, não espere o cenário ideal. Não existe o cenário ideal para começar. Simplesmente comece. Comece com as ferramentas que você tem, com a equipe que você tem, mas comece. Como eu falei aqui para você no início, né, da nossa conversa, lá em 2010 eu não tinha essa estrutura que eu tenho hoje. Então, muitas vezes pode parecer simbólico você começar com um projeto pequeno, mas aquilo vai fortalecendo com o tempo. Então, você não espere você ter tudo adequado, a diretoria apoiar. Vai traçando, que as pessoas vão vendo aquela iniciativa, vão se engajando aos poucos, aquilo vai crescendo aos poucos, né? Então, o papel da liderança também, isso é muito importante, de estar com essa fala também, de mobilização. Então, o que eu quero reforçar aqui é isso. Muitas vezes as pessoas ficam esperando, mas eu não tenho orçamento, eu não tenho estrutura para começar. O tempo passa, e aí você perde várias oportunidades que você poderia estar já... Poxa, mas se eu tivesse começado lá atrás, olha como o cenário já mudou, como o cenário mudou, né? E também com a inteligência artificial, com todas as tecnologias, as coisas estão avançando muito rápido. E muitas vezes a gente pode perder oportunidades por isso. Então, simplesmente comece. Comece o primeiro passo. Igual eu sempre falo nos hospitais, quando eu vou dar palestra, que um ponto muito importante também é a instituição de saúde ter muita clareza quais são as diretrizes que ela quer perseguir. Então, assim, eu acho que o primeiro caminho também, para quem não está trabalhando ainda, é desenhar a sua política de sustentabilidade. Então, é preciso deixar muito claro o que você acredita em relação a isso e comece. Comece com um projeto pequeno, nem que seja trabalhando com resíduos, mas comece e aí você vai mobilizando, vai engajando as áreas, isso vai se fortalecendo com o tempo.
Muito obrigada, Ingrid. Obrigada aqui por compartilhar seu tempo, sua experiência, para um tema tão relevante e necessário. Eu que agradeço, Amanda. Foi uma grande honra estar com vocês. Muito obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência. Você pode continuar acompanhando a cobertura da Hospitalar, a cobertura completa, no saudebusiness.com. Até o próximo episódio.